Sim, na noite em que foi destruída Ar, em Moabe, ficou arruinada. E na noite em que foi destruída Kir, em Moabe, ficou arruinada. Sobe-se ao templo em Dibom, a seus altares idólatras, para chorar. Por causa de Nebo e de Medeba, Moabe pranteia. Todas as cabeças estão rapadas, e toda a barba foi cortada. Nas ruas andam vestidos de roupas de lamento. Nos terraços e nas praças públicas, todos pranteiam e se prostram chorando. Esbom e Eleale clamam. Até Jaaz as suas vozes são ouvidas. Por isso os homens armados de Moabe gritam e o coração deles treme. O meu coração clama por causa de Moabe. Os seus fugitivos vão até Zoar, até Eglat-Selísia. Sobem pelo caminho de Luite, caminhando e chorando. Pela estrada de Oronaim, levantam clamor em face da destruição, porque as águas de Ninrim secaram-se, a pastagem secou-se e a vegetação morreu. Todo o verde desapareceu. Por isso, a riqueza que adquiriram e armazenaram, eles levam para além do riacho dos salgueiros. Com efeito, seu clamor espalha-se por todo o território de Moabe, sua lamentação até Eglaim, até Beer-Elim. Ainda que as águas de Dimon estejam cheias de sangue, trarei mais mal sobre Dimon, um leão sobre os fugitivos de Moabe e sobre aqueles que permanecem na terra. Enviem cordeiros como tributo ao governante da terra, desde Selá, atravessando o deserto até o monte Sião. Como aves perdidas lançadas fora do ninho, assim são os habitantes de Moabe nos lugares de passagem do Arnon. Dá conselhos e propõe uma decisão. Torna a tua sombra como a noite em pleno meio-dia e esconde os fugitivos. Não deixes ninguém saber onde estão os refugiados. Que os fugitivos moabitas habitem contigo, sê para eles abrigo contra o destruidor. O opressor há de ter fim, a destruição se acabará e o agressor desaparecerá da terra. Então, em amor será firmado um trono, em fidelidade um homem se assentará nele na tenda de Davi, um juiz que busca a justiça e se apressa em defender o que é justo. Ouvimos acerca da soberba de Moabe, da sua arrogância exagerada, de todo o seu orgulho e do seu ódio, mas tudo isso não vale nada. Por isso choram os moabitas, todos choram por Moabe. Cada um se lamenta e se entristece pelos bolos de passas de Kir-Aresete. As lavouras de Esbom estão murchas, como também as videiras de Sibma. Os governantes das nações pisotearam as melhores videiras que antes chegavam até Jazar e estendiam-se para o deserto. Seus brotos espalhavam-se e chegavam ao mar. Por isso eu choro, como Jazar chora, por causa das videiras de Sibma. Esbom, Eleale, com minhas lágrimas eu as encharco. Pois não se ouvem mais os gritos de alegria por seus frutos e por suas colheitas. Foram-se a alegria e a exultação dos pomares. Ninguém canta nem grita nas vinhas, ninguém pisa as uvas nos lagares, pois fiz cessar os gritos de alegria. Por isso as minhas entranhas gemem como harpa por Moabe. O íntimo do meu ser estremece por Kir-Eres. Quando Moabe se apresentar cansado nos lugares altos e for ao seu santuário, nada conseguirá. Essa palavra o Senhor já havia falado acerca de Moabe, mas agora o Senhor diz: dentro de 3 anos e nem um dia mais, o esplendor de Moabe e toda a sua grande população serão desprezados e os seus sobreviventes serão poucos e fracos. Damasco deixará de ser cidade e se tornará um monte de ruínas. Suas cidades serão abandonadas, serão entregues aos rebanhos que ali se deitarão e ninguém os espantará. Efraim deixará de ser uma fortaleza e Damasco uma realeza.
O remanescente de Arã será como a glória dos israelitas, anuncia o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, a glória de Jacó se definhará e a gordura do seu corpo se consumirá. Será como quando um ceifeiro junta o trigo e colhe as espigas com o braço, como quando se apanham os feixes de trigo no vale de Refaim. Contudo, restarão algumas espigas, como, quando se sacode uma oliveira, ficam 2 ou 3 azeitonas nos galhos mais altos e umas 4 ou 5 nos ramos mais produtivos, anuncia o Senhor, o Deus de Israel. Naquele dia, os homens olharão para aquele que os fez, e voltarão os olhos para o Santo de Israel. Não olharão para os altares, obra de suas mãos, e não darão a mínima atenção aos postes sagrados e aos altares de incenso que os seus dedos fizeram. Naquele dia, as suas cidades fortes que tinham sido abandonadas por causa dos israelitas serão como lugares entregues aos bosques e ao mato, e tudo será desolação. Porque vocês se esqueceram de Deus, do seu Salvador, e não se lembraram da rocha, da fortaleza de vocês. Por isso, embora vocês cultivem as melhores plantas, videiras importadas, e no dia em que as semearem as façam crescer, e de manhã florescer, contudo, não haverá colheita no dia da tristeza e do mal irremediável. Ah, o bramido das numerosas nações bramam como o mar. Ah, o rugido dos povos, rugem como águas impetuosas. Embora os povos rujam como ondas encapeladas, quando ele os repreender, fugirão para longe, carregados pelo vento, como palha nas colinas, como galhos arrancados pela ventania. Ao cair da tarde, pavor repentino. Antes do amanhecer, já se foram. Esse é o destino dos que nos saqueiam, essa é a parte que caberá aos que roubam.